Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Iniciando o período quaresmal, hoje estamos diante da liturgia do primeiro domingo da Quaresma. E se vocês prestarem atenção, todos os anos, independente de que ano seja, o primeiro domingo da Quaresma traz em sua liturgia o evangelho que fala da tentação que Jesus sofre. E é nesse sentido que nós vamos nos debruçar hoje sobre as Sagradas Escrituras para entender aquilo que é a sua mensagem para o dia de hoje. O livro do Deuteronômio, ele fala que Deus ouviu o clamor do seu povo. E quando ele ouve o clamor do povo que está na miséria, que está na escravidão do Egito, é Deus quem vai tomar as providências para a libertação. No ofício das leituras de hoje, na liturgia das horas, nós encontramos na primeira leitura o chamado de Moisés e as instruções que Moisés recebe para fazer a libertação acontecer, para tirar o povo de Deus da mão dos inimigos e colocar nesta terra que corre leite e mel. Meus irmãos, aqui já nos ensina que Deus faz a sua obra acontecer pelas mãos do homem, pelas mãos da mulher. É por isso que no hino de louvor, em algumas versões musicadas que temos, eu acho tão bonito quando diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Homens e mulheres de boa vontade, que fazem o reino de Deus acontecer. Ainda não na plenitude, mas pelo menos experienciar um pouquinho. Deus usa você para fazer o bem, para ser instrumento nas mãos dele. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, traz um ensinamento ainda muito profundo, quando ele diz que este homem e esta mulher não serão confundidos. E aqui ele usa a expressão: todo aquele que crer não será confundido. Chamo a atenção de vocês que o verbo usado é o verbo crer. Não é o verbo acreditar. Acreditar é diferente. Porque acreditar, até Satanás acredita em Deus. Agora, crer é muito diferente. Porque crer significa confiar. Crer significa se entregar. Ele é em quem deposito a minha confiança. Por isso que daqui a pouco nós vamos professar a fé, rezar o credo. A gente vai dizer que crê, eu creio. É entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Isso significa, eu creio. E quando a gente diz não vai ser confundido, porque as suas obras serão obras de Deus. Aquele que olhar para você, para a sua vida, vai enxergar as obras do bem. E digo mais, costumo muito repetir isso nas exéquias, lembrando, quando a gente pergunta para as pessoas, o que é que faz uma pessoa perder a salvação? O que é que faz uma pessoa não ir para a glória? A maioria das respostas, a quase 100%, diz o pecado. É o pecado que nos faz perder a salvação. E eu digo, não é o pecado. Porque pecar, todos nós pecamos. E pecamos todos os dias. Se você acha que não, comece a prestar atenção na sua vida. E lembra do ato que a gente faz aqui. Pecamos por atos
omissões, palavras e pensamentos. Nem que for um pensamento, não escapa. Então não é o pecado, porque para o pecado tem o remédio. Jesus deixou, naquela tarde, quando ele aparece aos apóstolos, o sacramento da confissão confiado à igreja. Então aquele que peca busca a reconciliação, é perdoado e ele vai ganhar a salvação. E eu aqui faço um parênteses, que às vezes muita gente critica, e agora principalmente nós temos os mutirões das confissões. Ah, mas para que confessar? Eu confessar com o padre, etc, etc, etc. Meus irmãos, engraçado porque para criticar, eles não usam a frase, o ato inteiro, eles usam um pedacinho, eles tiram do contexto. Quando vocês vão confessar, então, eles tiram essa parte, quando o padre diz assim, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Mas eles não vê o que o sacerdote diz antes, que é pelo ministério da igreja. Porque o padre, ele não é padre solto, ele é padre de uma igreja. E esta igreja foi quem ungiu. Essa igreja foi quem deu autoridade para que ele pudesse, em nome de Jesus, e não em outro nome, perdoar os pecados. Fechados os parênteses. Então, o que é que nos faz perder a salvação se não é o pecado? É não crer em Jesus. Porque ele diz, quem crê será salvo. Porque crer em Jesus é se entregar ao seu senhorio. É não colocar ideologias humanas no lugar do Evangelho. Nada substitui a palavra de Deus. E é por isso que o Evangelho de hoje, nunca se fala tanto em escritura, 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 escritura. Vejamos, neste Evangelho, nós temos a grande oportunidade de refletir mais uma vez. Todos os anos eu falo isso. E vou repetir mais uma vez. A diferença entre tentação e provação. Meus irmãos, a provação pode vir de Deus. Quando Deus permite o sofrimento, a dor, a tristeza, o luto, porque aquele momento de dor e de sofrimento vai fazer crescer espiritualmente a pessoa. Ela vai converter-se. O grande exemplo que nós temos, a gente sempre lembra de Jó. Ali não foi uma tentação. Satanás não ofereceu nada para Jó. Ele simplesmente tocou nos seus bens, na sua família e depois no próprio Jó. Então ali Jó passou pela provação. Ele foi provado e ele foi aprovado, porque ele venceu a provação. Então nós na nossa vida passamos muitos momentos de provação pela doença, por uma separação de família, pela morte de um filho, por outros tantos problemas que a gente enfrenta, o desemprego, as dívidas, são provações. E aqui, naquele momento, sim, é que nós devemos estar mais firmes em Deus, para poder passar e vencer, e não desesperar. Agora, o que é a tentação? Meus irmãos, a tentação não dá para ter dúvida. Tentação é convite para pecar. Tentação é convite para fazer coisa errada. E Deus não vai te convidar para fazer pecado. Deus não vai te convidar para fazer coisa errada. Então a tentação não vem de Deus. Guardem isso. A tentação não vem de Deus. Mas prestem atenção. Mesmo na tentação, você tem que olhar para ela como talvez uma oportunidade de mostrar que você é de Deus. Quando você resiste, quando você diz não diante do convite. E você diz não sem inventar desculpas esfarrapadas. Você diz não vou fazer por causa disso. Vou citar um exemplo clássico. Imaginem vocês, um homem convida o marido da outra para ir lá para aquelas casas que vocês sabem, não preciso falar aqui. Aí ele fica com vergonha, porque está todo mundo indo,
Ele fala, meu Deus. Aí ele diz assim, não, eu não vou porque minha mãe vai lá em casa hoje, eu não vou porque é aniversário dela. Mentira. Eu não vou porque é aniversário dela, eu não vou porque eu comi uma feijoada, não está fazendo bem. Ele inventa para não ir. Aí todo mundo, que beleza. Não. Ele perdeu a oportunidade porque aquele convite era uma tentação. Ele perdeu a oportunidade de dizer para a pessoa que estava convidando ele, que estava sendo instrumento nas mãos de Satanás, de dizer para aquela pessoa, eu não vou, porque eu sou um homem casado, e sou de Deus, e sou fiel à minha esposa. Eu não vou porque eu sou de Deus. Olha só, é a oportunidade que de repente você... Por que você não fez isso? Porque eu sou de Deus. Por que você não rouba na firma que você trabalha? Ah, porque você é mandado embora. Não, você não rouba porque é um mandamento da igreja não roubar. Você não rouba porque você é de Deus. Não é porque você vai ser mandado embora do emprego, você arruma outro emprego. Deus você não arruma outro. Então a gente tem que entender que na tentação está ali diante de nós, às vezes essa oportunidade para nós mostrarmos em quem cremos, mostrarmos a nossa fé. Depois, meus irmãos, a gente diz assim, né? Nessa oportunidade que você tem, às vezes a gente fala, né? Deus também nos protege. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? A gente no finalzinho, daqui a pouco vocês vão rezar, a gente não fala das tentações no final do Pai Nosso e nos livrai-nos do mal também? Não nos deixeis cair em tentação. A gente pede isso no Pai Nosso. Então Deus nos ajuda a não cair em tentação. Às vezes até tirando a tentação do teu caminho. Porque Ele sabe que naquele momento talvez você não resistisse. Tira a tentação. Eu já falei uma vez aqui, repito de novo. Desculpa quem já ouviu um monte de vezes. Eu sempre falei, nessa minha vida de quase 70 anos, cabeça branca, nunca ninguém me chamou para usar drogas. Nunca ninguém me ofereceu maconha, cocaína, sei lá o que, pedra. E aí as pessoas falam, mas por que não me ofereceram? As pessoas dizem, é claro, quem ia oferecer isso para um policial militar? Ninguém vai. E aí eu digo para vocês, pois tem gente que oferece, e tem policial que usa droga. Eu creio firmemente que Deus me amparou, que Deus me conduziu, que Deus me protegeu. Depois, se nós olharmos para o Evangelho propriamente dito, na primeira tentação, nós vamos ver, Jesus estava fazendo o quê? 40 dias sem comer, fazendo jejum. Então Jesus estava com fome. Estava ou não estava? Estava com fome. A fraqueza física de Jesus, porque ele não tinha fraqueza, mas fisicamente, humanamente falando, a fraqueza de Jesus naquela hora era a fome. E o que Satanás fez? Ele é esperto, ele vai justamente no teu ponto fraco, naquilo que você está mais fraco agora. Se o teu casamento está bom, ele vai atacar outra coisa, ele não vai atacar teu casamento. Mas se o teu casamento está ruim, ele já vai enfiar o rabo ali. E ele sabendo que Jesus estava com fome, a primeira coisa que ele fez, você transforma essas pedras em pão, como dizer, você come o pão para matar a tua fome. E preste atenção que Satanás usou a palavra de Deus, ele usou a Sagrada Escritura nas 3 vezes. Ele pega uma passagem da Bíblia para fazer o convite. Então cuidado quando alguém chegar, mas está escrito na Bíblia, pode sim aqui, ó, tá. Cuidado, Satanás usou a palavra de Deus para falar com Jesus. É como também se ele desafiasse para Jesus de chegar assim, deixa de ser bobo, você tem poder, transforma essas pedras em pão. O que Jesus fez? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Diz assim, Jesus falou para Satanás, diz a Escritura, nem só de pão o homem viverá. E Jesus não fez o que ele queria fazer. Depois a segunda tentação, é o poder, é a glória. Porque ele vai olhar para Jesus e vai dizer para Jesus, olha, tudo isso é meu. As coisas do mundo. Eu tenho tudo, eu te dou tudo isso, desde que você se ajoelhe. Gente, preste atenção numa coisa. Quantas pessoas nós conhecemos, a gente ouve aí na televisão, nas redes sociais, que compram fama, compram poder, entregando a própria alma, fazendo sacrifícios, inclusive de sangue. E a gente acha que isso não existe. E aqui está, ele fazendo o convite. Eu costumo dizer
três coisas que mais seduz o homem: é dinheiro, sexo e poder. E dessas três coisas, eu diria que em terceiro lugar está o sexo. Porque o sexo, ele compra dinheiro e compra poder. Em segundo lugar está o dinheiro. Porque o dinheiro compra o sexo. Mas ele não compra poder. Aí, como o dinheiro não compra poder? Quem tem dinheiro pode tudo. Poder é outra coisa, não confunda. Eu lembro aqui, talvez alguns aqui lembrem, né? Quantas pessoas bilionárias, muito ricas, cheias de dinheiro, se candidataram tentando ser presidente da República e não ganharam. Então, não comprou. Então, dinheiro não compra poder. Então, aqui a gente precisa entender essa questão de não nos deixarmos levar por querer autoridade, por querer mandar nos outros, por querer ser isso, e muito menos trazer isso para dentro da igreja. A terceira tentação. Aí aqui o diabo já estava cansando. Mas, gente, eu não consigo convencer esse homem. E aí ele diz assim para Jesus: se realmente você é filho de Deus, olha só, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque a Sagrada Escritura diz que os anjos vão... É o que nós rezamos no Salmo, né? Os anjos não vão deixar você machucar teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu com a Escritura de novo: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que bonito. Poderei eu então... De repente, você acredita em Deus? Não acredito. Então pula daqui. Não faça isso. Ele está tentando você. A gente não desafia Deus. Não tem nunca a possibilidade de nós, meros mortais, chegar e dizer: porque se Deus não me der aquilo, se Deus não fizer isso, porque eu fiz aquilo. Isso é uma praga da teologia da prosperidade que deve ser afastada da nossa vida espiritual. Deus não é supermercado. Deus não é banca de troca, onde eu levo tanto e pego tanto de volta. Não. Eu estou aqui porque sou filho, porque eu estou na casa do meu pai. Eu estou aqui porque Ele é amor e eu também quero amar. Eu estou aqui porque me sinto bem estando com os irmãos. Você visita, por exemplo, muita gente vai sair daqui hoje e vai para a casa do pai, da mãe, almoçar, ser raboia, né? Não vai? Vocês vão lá por quê? Só troca? Porque se você for lá só por causa da comida, meu filho, não vai mais não. É muito triste. Você vai lá porque você quer estar com as pessoas que estão lá. Você quer estar com elas. Então a gente vem à igreja também, não é para troca, para Deus me dar alguma coisa. Não. Nós pedimos, é claro, como filhos. Mas a gente vem aqui porque a gente quer participar desse mistério da cruz, desse mistério da Eucaristia, que daqui a pouco os nossos olhos verão este grande milagre. Então, que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza de que Deus possa nos proteger, nos livrar das tentações, e quando ela aparecer, a gente ter forças para dizer não e o motivo do não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.